Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de Python, né? Hoje é a nossa aula de número 6 e aí a gente volta a falar de laços, né? A gente já falou do laço for e hoje a gente vem falar aqui do laço while, tá bom? O while, diferente do for, ele vai ser um laço que executa enquanto uma condição for verdadeira, tá bom? Então, a estrutura dele é mais simples que a do for. Você vai ter a palavrinha while. While no inglês quer dizer enquanto, tá bom? A tradução mais básica é essa daí, enquanto. E aí você vai ter um teste, e após o teste você coloca dois pontos, né? Enquanto esse teste for verdadeiro, então você vai lembrar aí como é que a gente escreve testes. Na verdade, não só testes, né? Você pode colocar qualquer coisa aí que ele vai avaliar se essa coisa é verdadeira ou falsa. Então você pode colocar os testes, que por natureza eles são avaliados em verdadeiro ou falso, mas você pode colocar uma variável, e aí para ele essa variável é verdadeira se ela tiver qualquer valor diferente de zero. Você pode colocar uma lista, para ele essa lista é verdadeira se ela tiver qualquer objeto dentro dela, ou seja, se ela não for vazia. Então ele vai ter, você pode colocar um dicionário, mesma coisa, ele vai avaliar como sendo uma coisa verdadeira se tiver alguma coisa dentro do dicionário. Se o dicionário for vazio, ele avalia como falso. Então, o que você colocar entre a palavrinha while e os dois pontos, ele só vai verificar se aquilo é verdadeiro ou falso. E aí a maneira de verificar se é verdadeiro ou falso varia de acordo com aquilo que você está colocando aí, onde eu coloquei essa palavrinha teste. Tá bom? E aí, assim, se essa expressão for avaliada como verdadeira, aí ele vai executar as ações que estiverem após a palavrinha while, nas linhas seguintes, e identadas. Funciona da mesma forma que o for, né? Você tem que identar. Se você tiver duas linhas na mesma indentação, as duas linhas vão ser executadas. Se tiver 3, 4, 5, 100, ele vai entender que tudo faz parte do while. Quando você tiver a próxima linha que não segue a indentação do while, estiver no iniciozinho da linha, e aí ele vai entender que ali é fora do corpo do while. Tranquilo? Então, um exemplozinho básico, você criou aí uma variável chamada número corrente, né? Current number, e inicializou ela com 1. E aí o seu while, ele vai fazer o que, né? Enquanto esse número for menor ou igual a 5, veja que é um teste, tá bom? E aí ele vai executar quais ações, né? Print current number, e em seguida ele faz current number mais igual a 1. Ele incrementa, ele soma mais 1 no valor do current number, ok? Perceba que o que vai fazer o seu teste deixar de ser verdadeiro são as ações que são executadas dentro do seu while. Então, se você não tomar o cuidado para que essa condição aí deixe de ser verdadeira, ela vai ser verdadeira sempre, e aí você tem em mãos um laço infinito. Tá bom? Professor, o que significa um laço infinito? Ele vai durar para sempre? Obviamente nada dura para sempre, ninguém dura para sempre, né? Mas assim, esse laço só termina se você desligar o computador, se você desligar, conseguir matar o código. A gente já dá um kill, né? Se você conseguir encerrar a execução dele, você vai ter que, no Windows, né? A gente vai ter que dar um Ctrl Alt Z e finalizar a execução desse programinha, desse código. Tranquilo? Então, só para reforçar, o que vai fazer a condição que está sendo testada mudar de avaliação são as ações que estão dentro do corpo while. Tranquilo? Então, se você executar esse código aí, né, o que vai acontecer? No primeiro momento, o valor do current number é 1,
ele vai testar, é menor, o QRentNumber é menor? É. Então, executa a sentença, faz o valor dessa variável, somar mais um. Então, agora é 2. E aí ele vai fazendo isso, fazendo. Vai chegar um momento que o valor da variável vai se tornar 5. Tá bom? E aí quando chegar em 5, ele vai testar, é menor. Perdão, vai chegar um momento que vai se tornar igual a 6. E aí ele vai testar, olha, é menor que 5? Não, não é mais não. Aí o laço para. Tranquilo? É bem parecido com o for. A diferença é que o for precisava de uma lista, né? Ou de um dicionário, para que ele pudesse percorrer os valores dentro dessa lista ou dicionário. Ok? Uma maneira de fazer você pode dar ao usuário o poder de modificar a condição que está sendo testada. Então, veja só. Imagine que você colocou na variável prompt uma mensagem, né? Essa mensagem diz o seguinte, olha, diga-me alguma coisa e eu vou repetir de volta o que você escreveu, tá? Digite quit para finalizar o programa. Então, aí eu vou, em seguida, eu inicializei uma variável aí chamada message. Essa mensagem é vazia, não tem nada, tá? E o nosso while, ele vai fazer o seguinte, olha, enquanto essa mensagem não for quit, tá bom? Ele vai imprimir essa mensagem que está no prompt, tá? E aí ele vai esperar, né? Quando você coloca a função input, a função input vai dar uma pausa, vai perguntar, vai colocar essa mensagem que está na variável prompt lá para o usuário ler e vai esperar dele uma resposta. A resposta que ele der vai ser guardada na variável message, ou seja, a variável message, que faz parte do teste do while, vai ser alterada aí com a entrada do usuário. Tá ok? E aí, veja que esse while faz o seguinte, olha, independente do que acontecer, ele vai imprimir essa mensagem e volta para a execução de novo. Isso vai se repetir até que a mensagem seja igual a quit e aí ele para. Tranquilo? Então veja, se um exemplo do que pode acontecer, exemplo porque assim, vai depender da entrada do usuário, né? Então vai aparecer a mensagem, né? Tell me something and I will repeat back to you, né? Enter quit to end the program, né? Diga alguma coisa para mim que eu vou repetir para você ou digite quit para terminar o programa. Aí foi lá e digitou hello. E aí ele imprimiu em seguida hello. Aí imprimiu hello e voltou para o início, imprimiu a mensagem de novo que está no prompt. E aí o usuário foi lá e digitou quit. Aí ele digitou quit e foi embora. Encerrou o programa. Tranquilo? Veja, eu vou colocar aqui só alguns exemplos de como você pode usar o while. Não tem mais nada a ser dito a respeito do while. Nada. É simples, é uma estrutura básica. Quem já programou já conhece o while. Funciona dessa mesma maneira. Os detalhes da escrita que mudam. Por exemplo, em algumas linguagens de programação, o teste do while vem entre parênteses. E o corpo do while vem entre chaves. Isso é como faz o C, né? No JavaScript, esses dois pontos que não tem, tá entendendo? Então, as diferenças são poucas, mas a lógica de programação é a mesma. A mesmíssima, não, sem tirar nem pôr, tá bom? Então, quem já programou em qualquer outra linguagem está em casa aqui. Não tem, pode encerrar o vídeo aqui e passar para frente, tá bom? Então vou colocar aqui mais alguns exemplos para quem nunca programou e tal, para ver a dinâmica de como funciona o while. Tá legal? Uma maneira que é comum em programação é usar flags. As flags, a flag é como se fosse uma bandeira, como se fosse um sinalizador, um sensor. Então essa flag ela indica estados, tá bom? Então você pode ter uma flag que indica verdadeiro ou falso, que indica ativo ou desativo, que ativa indica sim ou não, entendeu?
E pode ter flag com mais de com vários valores. Não precisa ser binário, né? Dois valores. Pode ser com mais de um. É comum em computação e assim, não é utilizado só para efeitos de um while. Nós vamos usar uma aqui para que você entenda a dinâmica, como é que acontece, como é que ela pode ser usada dentro de um laço. Tá, ok? Então, mesmo programinha, a mesma mensagem. E aí eu criei uma flag, é o active. Então, active é true. Veja, true é verdade, né? Verdadeiro. E aí, veja, o while vai verificar se active é true. Então, ele é true, então já é true, né? Perceba que se ele é verdadeiro, alguma coisa tem que acontecer para que o active deixe de ser true e passe a ser false. Tá bom? E aí ele vai lá, né? Dentro do corpo do while. Message igual a input, bota lá a mensagem e espera do usuário. E aí em seguida ele vai colocar um if, certo? Se a mensagem digitada do usuário for quit, aí ele vai lá e muda o active. O active é false. Se não for quit, então ele vai executar o else e ele vai imprimir a mensagem. É o mesmo programa, ele melhorou uma situação que era assim, ele só vai imprimir a mensagem, ele não vai mais imprimir para o usuário quit. Ele removeu. Então, assim, se ele digitar qualquer outra coisa, ele repete, tá certo? E volta para o início do laço. E vai de novo. Mas se ele digitar quit, ele não vai repetir quit como estava. Então ele consertou ele melhorou a execução do nosso programa. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas essa escrita aí está muito mais clara e muito mais fácil de entender. Tá bom? Então, assim, o programinha é o mesmo. Ele só usou uma flag para facilitar a sintaxe, facilitar a lógica de programação. Tranquilo? Então, essa é uma maneira que você tem de usar uma flag dentro de um laço. Ok? Você pode também usar uma coisa chamada break. O break, eu acho que no inglês ele quer dizer frear. Só que aqui, pra gente, ele não tem esse significado. Ele tem o significado de quebrar. Entendeu? Vai quebrar o que, professor? Quebrar o laço. Então, o break ele é indicado para quando você quer. Eu vou criar um laço que, por definição, ele é infinito. E dentro da minha sentença não vai. Dentro da minha sentença não. Dentro do corpo do meu while não vai ter nada que modifique o teste, ou seja, ele vai ser infinito mesmo, mas eu quero em algum momento sair do laço. E aí quem abre a porta não, quem chuta o pau da barraca é o break. O break ele quebra o laço e sai fora na marra. Tá bom? Então, deixa eu colocar aqui um exemplo. O mesmo programa, tá bom? Então a mesma mensagem, né? Perdão, não, é outro programinha. A mensagem vai ser o seguinte, ó, por favor, entre o nome da cidade que você já visitou, né? Ou digite Enter quando você tiver terminado. Perdão, digite Quit quando você tiver terminado. Quase a mesma coisa, tá bom? Aí veja que o while, ele colocou assim, ó, while true. O que vai mudar o true? True é true e vai ser true para a vida toda. Não tem como você mudar o valor de true. True é interno do Python e vai ser true, é verdadeiro para sempre. Então esse é um exemplo de um laço infinito. Aí você poderia estar aí, como é que a gente vai sair desse laço, né? Aí veja só, ele coloca assim, cite, vai pegar a resposta do usuário, vai botar lá a pergunta e vai pegar a resposta. Aí ele faz um teste. Se o cite for igual a quit, break, tá certo? Ou seja, quebra o laço. Tá bom? Se não for, aí vai para o else. Aí você imprime uma mensagem que no corpo da mensagem tem o nome da cidade que foi digitado. Tranquilo? Veja, o break é que vai permitir que você saia aí do seu laço. Ele não vai testar novamente se o true é true. O true é verdadeiro. Ele vai pular, é um pulo. Ele vai pular para a linha após o while. A linha após o corpo do while.
Tranquilo? Então, é assim que o break funciona. Eu vou colocar aqui uma pergunta, e é uma dúvida minha também, tá bom? Em outras linguagens, o break ele quebra um laço. Significa que se você tiver um while dentro de outro while, ou então você colocar um break dentro do laço mais interno, ele vai quebrar o laço mais interno, mas ele cai dentro do outro laço. É assim que funciona o break, pelo menos em C ou C++, né, como eu conheço. Quero que vocês testem aí, coloquem um while dentro de outro while e lasca um break aí no while mais interno e vê para onde é que ele salta. Vê se ele vai para depois do while mais externo ou ele vai para depois do while mais interno. Entenderam o meu teste? Bom, deixo aí a cargo de vocês responder essa pergunta. Tranquilo? Eu fiz essa aula um pouco com pressa, não deu tempo de testar, vou deixar aí com vocês. Ok? Então veja, existe uma outra palavrinha-chave que ela seria mais ou menos. Não, a gente entende como se fosse o contrário do break, que é em vez de quebrar é continuar. Né? É o continue. Tá ok? O que o continue faz? Você vai ter um laço, o laço ele vai ter várias repetições. Não é assim? Quando a palavrinha continue ele é executada, ele encerra aquela execução do laço e passa para a próxima execução do laço. Ele não encerra o laço, né? Ele encerra aquela repetição, ele para aquela repetição, o que tiver dali para frente ele não vai fazer mais, e aí ele passa para a próxima repetição do laço. Compreenderam? Ele não encerra o laço diferente do break. O break, ele sai dali, do ponto que ele está, e vai para o final do laço e acabou. Tchau, não tem mais laço. O continue não, o continue ele encerra aquela repetição, né? Vamos supor que o seu laço vai repetir 10 vezes. Então ele encontrou um continue na quinta ocorrência. Tá ok? No meio da ocorrência. Então ele passa para a sexta ocorrência. Para a sexta repetição, perdão. E aí assim ele vai. Então, deixa eu colocar um exemplo. Veja, eu coloquei aí current number igual a 0, tá? E o meu laço vai executar enquanto current number for menor que 10. Tá? Aí o primeiro comando, né? Ele vai fazer current number mais igual a 1. Então vai passar para 1. E aí o teste é, se current number módulo 2 for igual a 0, ou seja, se current number for par, continue. Então o que quer dizer continue? Se for par, vá para a próxima execução do laço, vá para a próxima repetição do laço. Faça mais nada. Perceba que tem mais uma linha aí que é print current number. Então, o que esse while está fazendo é, se for par, essa linha aí que faz a impressão não vai rolar. Então, beleza? Então veja, quando você tiver com current number igual a 1, aí ele vai testar. É par? Não, não é. Então esse continue não acontece. Aí ele vai para o print. Quando vier o current number igual a 2, aí ele vai par? Ele continue. Ele pula e vai para a próxima execução do laço. Compreende? Então, se você rodar esse código aí, a respostazinha que você vai obter vai ser 1, 3, 5, 7 e 9. Tranquilo? Sugiro aqui como exercício que você refaça isso aí de modo que imprima os pares. Isso aí é tranquilo. Né? Só botar current number diferente de 0. Né? Current number, módulo 2, diferente de 0. Ou seja, se não for par, continue. Né? Mas eu quero que ele imprima o 0 também. E não vale colocar e print 0 lá antes do while, não. Eu quero que o 0 seja impresso como parte do while. Captaram a mensagem? Então, quero que você modifique isso aí para sair 0, 2, 4, 6, 8. Vai parar no 8. Tá bom?
Você tem que tomar alguns cuidados, tá bom? Ocorre muito você criar laços infinitos e não perceber que criou. Não era a intenção criar, mas criou, tá? Então, veja só um exemplo. Suponha que você tem esse pequeno código aí, né? Você inicializou o x com 1, né? E while, enquanto o x for menor ou igual a 5, você vai lá e imprime o x. Em seguida, você vai e faz x mais igual a 1. Esse laço aí, tranquilo, bacana, vai funcionar, belezinha. Ele vai imprimir, né? 1, 2, 3, 4, 5. Show? Agora veja só uma coisa. Se você esquecer essa última linha, x mais igual a 1, tá certo? Esqueci, não digitei. Esse laço aí ele é eterno, ele é infinito. Não vai ter como o x vai ser igual a 1 sempre, nada está mudando o valor do x, tá? Então ele vai ficar aí para sempre. Então você vai ter que matar o programa para poder sair. Certo? É... Outra coisa que pode acontecer é você não identar essa linha, essa última linha. Então você colocou a linha x mais igual a 1, mas você colocou ela alinhada com o w do while. O que acontece? Está fora do while. Ele vai fazer x mais igual a 1 depois que sair do laço, um laço que não vai sair nunca. Então, é um laço infinito também. Tá certo? Eu tenho, eu, não, eu sei mais assim, em C ou C++, se você colocar, assim, esquecer a primeira linha, não atribuir valor nenhum para x. Em C ou C++, ele ia pegar lá um valor da memória, lixo, tá bom? E esse lixo, de repente, pode ser maior do que o 5, então o while não ia nem entrar. Ou pode ser também muito menor, ou, sabe assim, pode dar um problema aí se você esquecer essa linha. Eu acredito que o Python, por ele ser mais moderninho, mais inteligente, se você esquecer essa linha de cima, x igual a 1, ele vai apontar um erro de lógica para você, um erro de sintaxe. Modifica aí, apaga a linha, comenta a linha x igual a 1, vê o que ele diz, para ver se ele não disser nada, roda para ver o que acontece. Tá bom? Mas, tá? Esses cuidados faz parte do encargo do programador, tá bom? Tem situações que o compilador vai entender, ó, não tem erro nenhum aqui, para mim tá tudo beleza. Laços infinitos são coisas bacanas, são coisas que existem, em algum momento tem sua utilidade, então para ele não é erro. Então, quem vai ter que testar se aquele laço está fazendo, está tendo a duração que você planejou, é você, tá bom? Mais um exemplo aqui, você pode ter, como o for tinha, né, listas como sendo parte de um while, tá ok? Você pode ter qualquer coisa, tá? Eu estou trazendo aqui só para que você veja um exemplo. Então, suponha, perdão, você tem aqui duas listas, tá bom? Faz de conta que você é uma festa, tá bom? E aí você tem os convidados que foram confirmados e você tem uma lista com os que os não confirmados e os confirmados. Então você tem uma lista daqueles que não confirmaram ainda, tá aí, né? Unconfirmed users. Então nessa lista tem Alice, Brian e Candace. E aí você tem uma outra lista que é os usuários confirmados. Por enquanto ela está vazia, ninguém confirmou, ok? Aí você vai escrever o seu while. Olha só qual é a condição que vai ser testada nesse while. Né? O teste vai ser enquanto unconfirmed users. O que isso quer dizer? Ele tá pegando o nome da lista e está colocando aí como teste. Aí, como eu falei para vocês, o teste pode ser qualquer coisa, ele pode botar aí e ele vai avaliar se isso para ele é verdadeiro ou falso. Então, o nome de uma lista, para ele, é verdadeiro se essa lista não for vazia. Então, se tem alguma coisa dentro dessa lista, tá? Então, é true. Não tem nada, é vazia, então é falso. Ok?
É, é, quando eu comecei a programar, ninguém me ensinou isso, né? Eu não tive aula de programação. E aí eu entendia os while e tudo que havia teste, quando o teste estava claro para mim qual é o teste. Mas quando eu encontrava um while e no teste estava lá algo que para mim não era um teste, aí eu dava um nó na minha cabeça. Até eu encontrar um livro que ensinasse que essas possibilidades também existiam, demorou, viu? Demorou uma pancada. Então, esse teste aí, né, o while unconfirmed user, o que ele está fazendo é, tá vazia? Então é falso. Tem alguma coisa dentro? Então é true. Ok? Então o que ele vai fazer? Né? Olha, tem, é true, é verdadeiro. Então ele vai fazer o seguinte, olha, ele vai usar a funçãozinha pop para a lista de não confirmados, né? Unconfirmed users.pop. O que isso vai fazer? Pega o último. Bota onde? Bota na variável chamada current user, né? Usuário corrente. O que ele vai fazer? Aí, o teste vai ser só fazer imprimir uma frase. Num programa real, num código mais complexo, aí ele vai verificar, né? Por exemplo, esse usuário já pagou? Esse usuário já ligou? Né? De alguma forma ele vai ler num arquivo lá e vai dizer só isso aqui fulano já ligou. De alguma forma você vai ter que fazer o teste sem, olha, se esse usuário já confirmou. O que nós não estamos fazendo aqui, tá? Para a gente vai fazer só o seguinte, olha, confirmou, eu li agora, está confirmado. Tá? Então ele vai imprimir a mensagem, ó. Primeiro, eu estou verificando o usuário, né? Ele bota o nome do usuário, currentuser.title, usa o title para botar primeiro em maiúsculo. E aí, em seguida, ele vai na lista de usuários confirmados, né? Confirmed users, e appenda. O que é appendar? Ele vai colocar o nome do usuário, do corrente user, na lista de usuários confirmados. Ok? Aí pronto, terminou o while. Terminou o while não, o corpo do while. Aí ele vai fazer isso, né? Volta para o início do while, vê se ainda tem a lista de não confirmados, se ela ainda é diferente de vazio. Aí você poderia perguntar assim, professor, o que mudou na lista? Lembre-se que a função pop, ela retira o último, né, ela modifica a lista. Então, na hora que fez o pop, ela pegou o nome Candace, retirou de lá e a lista passou a ser somente Alice e Brian. Aí ele volta, vai para o início de novo do while, né? Olha, unconfirmed use ainda existe? Existe. Né? Não está vazio ainda não. Aí vai lá, de novo, executa da mesma forma. Pop, pega o último, joga em corrente user, imprime a mensagenzinha, vai na lista de confirmados e coloca lá o nome, appenda, né, o nome do usuário atual. E vai fazendo isso até que em algum momento a lista de não confirmados vai ficar vazia, né? Você vai fazendo pop, 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 vai tirando, 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 vai chegar a hora que está vazia. Está vazia, então ele acabou-se. Aí quando ele acabar, ele vem para esse segundo print que tem na sua tela, né? O que ele vai colocar? Olha, os seguintes usuários foram confirmados. E aí ele usa um for, né? Confirmed user em confirmed users, né? Ele seguiu aquela sugestão lá, a lista está com o nome no plural e a variável temporária está com o nome no singular. E aí ele vai imprimir o nome de confirmed user.title de um por um até o for executar todos os nomes da lista confirmed users. Tranquilo? Eu não sei se eu coloquei o resultado aqui, tá? Mas vejamos. O resultado seria esse daí, né? Ele vai fazer a verificação usuário por usuário. Após fazer tudo, ele vai, né, os seguintes usuários foram confirmados, ele coloca o nome de cada um dos três. Aconselho que vocês implementem esse código, rodem, façam seus testes, suas alterações, brinquem um pouquinho, tá bom? Vou dizer de novo, olha, não tem nada a respeito do while, não tem nenhuma, não estou acrescentando nada, eu estou só dando exemplos de como usar. É como se eu estivesse tentando ensinar um pouquinho de programação, tá? E aí assim,
seria lógica da programação, né? Foge um pouquinho da ensinar a linguagem Python. Então, o while, enquanto parte da linguagem, é simples, não tem muito o que acrescentar, tá bom? Você pode, agora, mais um exemplo, tá bom? A gente já, no momento que a gente falava de listas, a gente viu que a gente pode remover um elemento de uma lista. Aí ficou no ar, quando a gente aprendeu a usar a função remove, deixei lá avisado que o remove ele remove apenas uma ocorrência. Não é assim? Então você quer remover um valor que tem lá na lista, manda ele remover, e aí ele vai lá e remove somente uma ocorrência, quando você remove pelo valor. Aí você pode ter uma situação em que você tem uma lista com vários valores que se repetem. Dentro de uma lista eu gostaria de tirar esses que se repetiram. Então, eu não quero tirar só uma ocorrência, eu quero tirar todas. Então, esse aqui seria um exemplo. Veja só. Você tem uma lista de pets, tá? E aí perceba que o cat aparece 3 vezes nessa lista, tá? Eu vou imprimir para você ver que vai sair a lista completa e em seguida eu vou executar um while. O while vai fazer, olha só o teste que o while está fazendo, tá? Cat, a string cat, pertence a pets. Veja, a gente estudou a partícula in, não foi? Significa pertence. Então ele está perguntando, olha, cat está em pets, ele vai avaliar isso como verdadeiro ou falso. Então, o Python vai verificar se cat está presente na lista pets, vai retornar sim, está. O que ele vai fazer? Aí ele vai chamar a função remove, aquela que a gente aprendeu. E aí ele vai pegar remove cat, ele vai remover a primeira ocorrência. Tá bom? E aí o seu while volta de novo, vai para a segunda repetição. Pergunta novamente, cat pertence a pets? Aí se ele encontrar, aí ele vai dizer sim. Então, perceba que eu retirei um, ainda tem outro. Então ele vai retornar true novamente. E aí o que o while vai executar? Pets, remove, cat. E aí volta de novo. Pertence, remova. Até quando ele for executar a quarta vez. Quando for na quarta repetição, aí vai dizer cats pertence, aí ele diz, não tem mais pets. Então o while não vai executar o corpo do while. E aí vai para a linha seguinte, que é o print pets. Vai imprimir novamente a lista pets depois da execução do while. Então, se você rodar isso aí direitinho, você vai encontrar primeiro a lista original e depois a lista alterada. Veja que não tem mais a palavra cat. Tranquilo? É só um exemplo de uso do while. Legal? Por fim, você pode usar também dicionários, tá, okay? Dentro de uma lista, dentro de um while. Tá bom? Então veja, esse exemplo aqui é um exemplo em que a gente vai criar um dicionário e o usuário é quem vai vai preenchendo esse dicionário. Então olha só, responses é um dicionário vazio. Veja que eu abri a chave, fechei a chave, então não tem nada, é um dicionário, porque é um par de chaves, que dentro dele não tem nada. Vou usar uma flag, que nem a gente aprendeu, né? Aí essa flag é polling active, né? True, ou seja, ela vai apontar como ativo ou inativo, tá? Verdadeiro ou falso. E aí, enquanto essa flag estiver como true, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar ao usuário duas coisas. Primeiro, nome, né? Ele vai botar na variável name e aí ele vai colocar lá na tela What is your name? Né? Qual é o seu nome? Aí ele vai digitar alguma coisa, ele vai guardar na variável name. Depois ele volta lá de novo e pergunta, olha, qual a montanha que você gostaria de escalar algum dia? Aí ele vai pegar a resposta e vai colocar lá como response. Aí pronto. Depois dele responder essas duas coisas, ele vai lá no dicionário response. Ele vai colocar um par, né, de key, valor, né? Name, que ele digitou, vai ser aqui.
e o response vai ser o valor. Então, no momento que ele fez essa atribuição aí, ele criou um par lá no dicionário, certo? Aí ele vai criar uma variável em seguida chamada repeat, tá? Esse repeat vai perguntar, vai ser outro momento que vai lá na tela, pergunta a ele, né? Você gostaria de perguntar de coletar a resposta de outra pessoa? Yes ou no? Então, se repeat for no, aí ele vai mudar a flag, né? Polling active igual a false. Aí aí acabou o corpo do while. Ele vai voltar para o início do while e vai verificar se a flag está ativa. Tá bom? Então, a depender do que o usuário respondeu, né? Se ele colocou lá, ó, yes. Na verdade, perceba que não é se ele colocou yes, se ele colocou qualquer coisa que não seja no. Tá certo? Ele só vai sair no momento que o cara colocar no. Tá bom? Então ele colocou yes, colocou, sei lá, Chico Sainz. Ele vai voltar e vai executar de novo. Tá bom? Só vai sair quando você digitar no. Digitou no, ele sai. Tá bom? Aí ele vai fazer o seguinte, ó, veja que o print está alinhado no início da linha. E aí ele vai colocar os resultados. Ó, os resultados são os seguintes. Aí usa um for para imprimir, para mostrar na tela de um em um as respostas que foram coletadas. Então ele vai colocar, veja que ele pegou o dicionário e usou o método itens para transformar responses numa lista. E está usando aquele for com duas variáveis, lembra? Duas variáveis temporárias, name e response. Isso vai funcionar de que forma? Ele vai coletar os pares, de um em um. Name, response. Name, response. E aí ele vai usar isso no print. Né? O print vai ser, olha, name, mais would like to clean, né? Fulano gostaria de escalar, aí o nome do local, response. E aí bota um pontozinho lá para finalizar. Então, se você entendeu e rodar aí no seu programa, no seu computador, a resposta que você vai obter vai ser mais ou menos essa. Né? Ele vai perguntar qual é o seu nome? Cara, Eric. Qual montanha você gostaria de escalar? Denali, não sei. E aí, gostaria de coletar a resposta de outra pessoa? Ele respondeu yes. Aí vem outra pessoa e diz o nome, Lynn. Qual é o monte? Aí Devil's Thumb. Aí gostaria de coletar de outra pessoa? Aí não, aí acabou. Aí em seguida ele vem e coloca os resultados, né? Aí o resultado ele coloca uma frase para cada pessoa que respondeu, né? Lynn would like to clean Devil's Thumb. Eric would like to clean Denali. Ok? Por que, professor, ficou a Lynn primeiro e o Eric depois? Lembre-se que o dicionário ele não tem uma ordem e o Python ele guarda lá uma maneira aleatória lá, só Deus sabe como é que ele guarda. Então, assim, se você quiser imprimir de uma maneira ordenada, você teria que fazer o for usando as keys e ordenar as keys para depois, né, usar as keys para imprimir os pares. Né? Então, da forma como a gente colocou o nosso for aí, ele pega do jeito que foi guardado lá pelo Python. Tranquilo? Bom, pessoal, a respeito do while, era o que eu tinha para dizer, tá bom? Fiquem todos com Jesus e até a próxima aula.